Olá, pessoal do sexto ano, tudo certinho? Vamos dar início aí então a mais uma semana de estudos, mas nós vamos continuar com o assunto placas tectônicas. Na verdade, o carro-chefe é relevo. Relevo é essa camada superior, essa camada sobre a crosta. Relevo é o que você conhece aí como montanha, planalto, planície, depressões. Relevo tem o relevo continental e o relevo oceânico. Mas independente dessa camada superior que recobre a crosta, o relevo ele está sobre gigantescos blocos rochosos, que nós chamamos de placas tectônicas. As placas tectônicas, elas se movem, e nesse movimento acaba afetando aqui em cima, acaba criando formas de relevo, acaba dando algumas consequências aqui em cima, como terremoto, como tsunami, como vulcão. Nós vamos continuar um pouquinho esse estudo, ok? Então, vamos reforçar o seguinte. O nosso planeta, a crosta não é uma única porção rígida, ela é dividida em blocos. Esses blocos, essas placas, vamos chamar de placas tectônicas. E elas se movem. Nós conversamos um pouquinho semana passada sobre isso. E elas se movem. E nesse movimento, portanto, movimento interno da Terra, nós vamos ter consequências aqui em cima. Tá? Nós vamos continuar um pouquinho esse estudo. Ok? O assunto ainda é placas tectônicas. Para isso, eu vou reduzir aqui a minha... eu vou primeiro, lógico. Deixa eu trabalhar aqui. Eu vou compartilhar uma telinha com vocês. Antes, deixa eu diminuir essa carinha feia aí, para não ficar assustando vocês. Então vamos lá. Placas tectônicas. Para isso, vamos compartilhar uma tela. Tá aí, vamos compartilhar uma tela. Primeiro, o que é relevo mesmo? Relevo é a camada superior da crosta. É essa rugosidade que cobre a crosta. Montanhas, planaltos, planícies, depressões, no caso do relevo continental. O relevo oceânico tem outros nomes. Às vezes até a mesma aparência, mas com outros nomes. O relevo continental e o relevo oceânico. Vamos lá voltar ao assunto placas tectônicas. Então, siga aí o mouse e eu no cantinho da tela aí. Portanto, as placas se movem. Vamos lembrar que as placas se movem. Por que elas se movem? Devido às correntes de convecção. Foi uma das questões do exercício da semana passada. O manto, a temperatura ali no manto, ela não é igual em todo o manto, Então, essa diferença de temperatura que tem no manto acaba criando um movimento lá dentro do magma, no manto. Isso aí força o movimento das placas tectônicas. Conversamos um pouquinho semana passada. São as chamadas correntes de convecção. E o movimento de placa tectônica nós chamamos de tectonismo. Portanto, o que é o tectonismo? Tectonismo é o movimento de placas tectônicas. Tectonismo é o movimento de placas tectônicas. E esses movimentos vão acabar criando alguns fatos, algumas consequências, como terremotos, como vulcões, como tsunamis, que nós vamos discutir um pouquinho daqui a pouco, como a formação de grandes montanhas, porque uma placa muito mais pesada que a outra, aí uma entra por baixo, outra sobe sobre essa placa, cria uma grande montanha, que são as cordilheiras, e por aí vai. Então, hoje vamos dar continuidade ao assunto placas tectônicas. Então, tectonismo é o movimento de placas tectônicas. E desse tectonismo vão surgir algumas coisas, como terremotos, como vulcões, e como grandes cordilheiras, e por aí vai. Ok? Vamos seguir mais um pouco. O mundo, portanto, é como se fosse um gigantesco quebra-cabeça. Os continentes e os oceanos estão montados sobre as placas tectônicas, que são os limites mostrados aqui no mapa, como se fosse um gigantesco quebra-cabeça. Uma das questões que foi cobrada semana passada é como é que está o Brasil na questão dos terremotos. O Brasil está meio tranquilão na questão dos terremotos, porque o Brasil ele está na América do Sul. Só que a posição do Brasil é uma posição mais tranquila.
tornando o Brasil um país estável. O Brasil não tem grandes terremotos. Os maiores terremotos, as maiores atividades sísmicas, que é o tectonismo, onde que, né, você sente mais ali os abalos, é na região próxima dos limites das placas. Você vai seguindo o mouse. Onde tem esses desenhinhos aqui, nesses vulcãozinhos, é onde tem os maiores problemas em relação a vulcão e terremoto. Tem vulcão e terremoto no interior de uma placa, como aqui na África está mostrando? Tem. São chamados intraplacas, mas não são tão comuns. As placas quebram. As placas têm falhas, porque elas são blocos rochosos. Tá? Então vamos lembrar de novo, existem áreas no mundo mais sujeitas a terremotos e outras áreas menos sujeitas. A diferença entre uma área e outra é a posição na placa. Tá? O Brasil não está livre de terremotos, mas os terremotos no Brasil são menos intensos, são mais fracos. Por quê? Porque o Brasil está longe do limite de placas. Portanto, o Brasil é um país estável, diferente do Japão, que tem terremoto praticamente todo dia. Diferente de algumas áreas do mundo, que tem um intenso vulcanismo, problema com tsunamis, e nesse caso o Brasil, cá entre nós, ele está de boa. O motivo é a posição do país na placa. Portanto, quem sofre mais é quem está próximo ao limite de placas. O que mais que a gente conversou semana passada? Que as placas têm movimentos. Movimentos de se aproximarem, movimentos de se afastarem, movimentos de serem lado a lado, de correrem lado a lado. O movimento de placa, vamos lembrar aqui um detalhezinho, tem um movimento de sobe e desce, eu chamo isso de epirogênese, e tem um movimento de lateral, é chamado orogênese, ok? A placa sobe e desce, e orogênese é o movimento lateral. Tá? Conversamos um pouquinho também semana passada. Aqui uma breve revisão, né? Epirogênese, orogênese. Epirogênese é o movimento vertical. Orogênese é o movimento lateral. Certo? Nesse movimento lateral, você vê pelo desenhinho aí, uma placa, a outra placa e pressiona essa placa do meio. Então vai ter uma dobra. É como se você dobrasse uma cartolina, né? Dobrasse o seu caderno, vai ter uma dobra. Essa dobra, futuramente, é um relevo novo, é uma montanha, né? É uma montanha. Veja, por exemplo, as montanhas aqui da nossa região. A Serra da Cordilheira aqui, né? Serra da Cordilheira não, Serra da Mantiqueira. Olha aí o formato dela, né? Foi uma dobra. A placa, né, se aproximou da outra placa, foi pressionando, dobrou. Bem, então tem o movimento de sobe e desce e tem o movimento lateral. Epirogênese, vertical. Orogênese, lateral. Desse movimento lateral, limites de placas tectônicas, nesse movimento lateral nós temos os divergentes, que se afastam, nós temos os convergentes, que se aproximam, como nós também os conservativos ou transformantes, que é de lado a lado. Tá? Que é de lado a lado. Portanto, o movimento de placa, nós também cobramos de você numa atividade da semana passada, 3 movimentos de placa, mas repito, 3 movimentos da orogênese. Então, a orogênese é aquele movimento lateral, certo? De se afastar, de se aproximar e de lado a lado. Formação das cadeias montanhosas. Como que as montanhas surgem? Placas tectônicas também. Uma placa se aproxima da outra, e olha que o movimento é lateral. Se o movimento é lateral, né, ela caminha no horizontal, só que uma placa é mais pesada que a outra, e aí uma desce e uma sobe sobre a outra. Você formou uma cadeia montanhosa. Isso é orogênese. Orogênese. O que mais que a gente pode discutir aqui rapidinho? Áreas sísmicas e vulcanismo. Repito, onde que tem mais vulcão, terremoto, tsunami no mundo? Aonde tem mais limites de placas?
limites de placas. Aqui você tem o mapa mundi e olha a quantidade desse símbolo vermelhinho que você vai na legenda, vulcão ativo. Né? Essas áreas, onde está mais marronzinho aqui, atividade sísmica, quer dizer terremoto. Então, em alguns lugares do mundo, é muito mais sujeita a esses problemas que outras áreas. Olha o Brasil aqui, o Brasil está limpinho. No Brasil não tem tanto problema assim nessa área. Agora, outras regiões do mundo têm muito problema. E o motivo é a posição em relação à placa. Onde que eles estão em cima? Eles estão em cima do limite de placas. E aí vai dar problema. Como vulcão, como terremoto, como tsunami, como surgimento de grandes montanhas, como é no Chile, como é lá na Ásia, no caso do Himalaia. Então fique atento a isso, ok? Áreas sísmicas e vulcanismo. Onde que tem mais isso? Onde for mais próximo do limite de placas. Então, o Brasil, repito, aqui na América do Sul, o limite está meio longe, né? Então, o Brasil não sofre tanto. O Brasil tem terremoto? Sim, mas não sofre tanto. Por quê? Porque está um pouco mais longe. Vamos seguir mais um pouco. Aí, termos novos agora, então. Nessa história de movimento de placa, vamos imaginar, então, que a placa se choca lá embaixo e libera uma energia. No ato de se chocar lá embaixo, no local entre as placas tectônicas, nós chamamos de hipocentro. Hipocentro, ok? E essa energia é liberada. E essa energia que é liberada e chega aqui na superfície é chamada de epicentro. Epicentro, ok? Epicentro e hipocentro, tá? Então, quando nós sentimos um terremoto aqui, aonde que surgiu o probleminha? Lá embaixo. Então, lá embaixo é hipocentro. Aí essa energia chega aqui na superfície. Isso é chamado epicentro. Tá? Perguntinha boa aí para uma atividade, hein? Epicentro e hipocentro. Qual é a diferença? Ok? O hipocentro é o problema lá na origem, é o encontro das placas. Essa energia que é liberada, ou então a placa que se afasta, né, também vai liberar uma energia, e essa energia chega aqui na superfície. Isso é chamado de epicentro. Então, chegou aqui na superfície, epicentro. Na onde ela surgiu, hipocentro. Então, o que é o hipocentro? É o centro da radiação de energia, né? Da irradiação de energia, onde que começou tudo. E o epicentro era chegando aí na superfície. Um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos uma imagem que eu arrumei aqui do Japão, certo? Do Japão. Olha do lado direito aí o Japão. O Japão é um conjunto de ilhas, né? O Japão, na verdade, ele tem mais de 3.000 ilhas e 4 grandes ilhas. E no caso do Japão, o Japão deu meio azar, né? Ficou meio azarado na onde que ele está. O Japão está sobre placas tectônicas. Diferente do Brasil, que está sobre a placa sul-americana, o Japão está sobre 4 placas, ou próximo dessas placas. Então, se a placa mexe um pouquinho, o Japão sente. Se a placa mexe um pouquinho, o Japão sente. Então, o Japão deu muito azar na posição, como outras regiões do mundo. E vamos lembrar um detalhezinho? Olha o Japão aqui no cantinho. Essa região onde o Japão se encontra é chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Outra perguntinha interessante aí para a atividade, hein? Por que o nome Círculo de Fogo do Pacífico? Porque é a região que sofre mais com áreas sísmicas, sofre mais com vulcanismo, sofre mais com terremotos. Por isso é chamado Círculo de Fogo do Pacífico. É a região que mais sofre com terremotos, é a região que mais sofre com tsunami, é a região que mais sofre com vulcão. É o Círculo de Fogo do Pacífico. E o Japão está ali. Aí vamos voltar ao caso do Japão. Então, lá no interior da Terra, né, lá para baixo aí do relevo, bem para baixo do relevo, choque de placa. Como é que chama? Hipocentro, onde teve o atrito, onde as placas lá se chocaram, hipocentro. E essa energia é liberada, e chega na superfície. Chegando na superfície, chama-se epicentro. Lá embaixo, hipo. Aqui em cima, epicentro.
E no caso desse exemplo aqui, é para lembrar de um tsunami. É para lembrar de um tsunami. Porque essa energia liberada acabou fazendo o que com a água do oceano? Ela empurrou a água do oceano. Criou uma onda. E não é qualquer onda, é um tsunami. Tsunami, traduzindo, significa onda de porto. Onda de porto. É uma onda só. Só que é aquela onda, né? Tsunami, onda de porto. Uma única onda. Só que ela destrói muita coisa. É a mesma coisa que se você pegar uma bacia d'água e erguer um lado apenas da bacia. Aquela água, ela vai ter que sair da bacia porque você ergueu um lado dela, né? E ela vai para onde? Lá para a área mais baixa. Imagine o Japão agora. Essa água levantou, né, por causa dessa energia, e conforme foi se aproximando do litoral, a onda cresceu. E aí ela vem destruindo tudo, né? Ela destrói tanto entrando no país, como destruindo, né, na volta, porque ela vai e volta, né? Então, tsunami é um problema que muito país enfrenta, e um dos motivos, de novo, é estar próximo do limite de placas. Vamos lembrar que no caso do Japão, além do tsunami em si, também teve terremoto, é óbvio, e também teve um vazamento de uma usina nuclear. Porque o terremoto e o tsunami atingiram uma usina nuclear, a usina de Fukushima. Então o Japão, né, um problema atrás do outro, né? Bem, então, repito, o Japão sofre muito com isso. Então, o que é o tal do tsunami, né? Tsunami, duas placas ali, né, entram em atrito e a energia sobe. A onda vai. A onda vai e vai atingir o litoral, né? Vai atingir o litoral. E não atingir o litoral, né, ela vai crescendo, né? Conforme ela vai chegando próximo à praia, ela vai aumentando o seu tamanho, né? Porque o mar está ficando mais raso, né? E a água vai saindo, e a água vai saindo. A água vai buscando o seu espaço. E aí vai criar aquela super onda. Aquela super onda é o tal do tsunami. Portanto, o tsunami não é criado pelo homem. O tsunami é criado pelo movimento de placas tectônicas. O que o homem pode fazer é, quem sabe, fazer algumas barreiras para tentar conter essa onda. Mas a onda é um fenômeno natural, o tsunami. As ondas normais, que você vai na praia, né, e tal, aquilo é causado pelo vento e pela rotação da Terra. O tsunami é causado pelo movimento de placas tectônicas. Tá bom, e aí deu o terremoto. E o terremoto como é que é? O terremoto ele pode ser medido de duas maneiras, certo? Qual é aquela que você mais ouviu falar, mais conhecida? Chama escala Richter. A escala Richter. Como que é uma escala Richter? A escala Richter, na verdade, ela vai de 0 a 10, né? Vai de 0 a 10, mas um terremoto 10, dizem os especialistas, nunca aconteceu. Aconteceu próximo a 10. Vou dar um exemplo. Se em Pouso Alegre der um terremoto 1 e aqui em Ouro Fino der um terremoto 2, lá deu 1, aqui deu 2. Aqui é o dobro da força de lá? Não é. Aqui é 10 vezes mais forte que lá. A escala Richter ela é de 1, 2, 3, 4 até 10, só que o 2 é 10 vezes mais forte que o 1. O 3 é 10 vezes mais forte que o 2. O 4 é 10 vezes mais forte que o 3. Portanto, é tudo de 10 em 10. É uma escala logarítmica. Portanto, mas em Pouso Alegre deu um terremoto 2. Aqui deu terremoto 1. Então, lá em Pouso Alegre é o dobro do daqui. Não é. É 10 vezes mais forte que o daqui. Se, por exemplo, aqui der um número 1 e lá em Pouso Alegre der um número 3, lá é 100 vezes mais forte que o daqui. Porque é 10 vezes 10. Você sempre vai multiplicando 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. E aí você tenta ali avaliar a força do terremoto. Isso é escala Richter. Portanto, a escala Richter não é de 1 em 1. É de 10 em 10. Portanto, o 2 é 10 vezes mais forte que o 1. O 3 é 10 vezes mais forte que o 2. O 4 é 10 vezes mais forte que o 3. E assim vai sucessivamente. Então, imagine dar um 9 e aqui der 1. Imagine a força desse 9. Isso é a escala Richter. Portanto, a escala Richter ela mede a força. Ela mede a força.
Qual é a energia liberada? E existe uma outra escala chamada de Mercalli. A de Mercalli, ela não avalia a força, ela avalia a destruição. Ah, não entendi muito bem, Cleibson. Vou dar um exemplo. Imagine um terremoto lá no Saara, no deserto do Saara. Imagine um terremoto no meio de São Paulo. E aí você começa a avaliar agora a destruição que deu no Saara e que deu aqui na região de São Paulo. Qual terremoto vai destruir mais? Aquele que vai acontecer em São Paulo. Portanto, a escala de Mercalli, ela não avalia a força, ela avalia a destruição. Por exemplo, vamos dar um Richter, uma escala Richter 3 no Saara e um 2 em São Paulo. Na escala Richter, o do Saara foi mais forte. Só que não destruiu nada, lá só tem areia. E o de 2 aqui em São Paulo abalou prédios, né? Fez trinca lá nos prédios, fez isso, fez aquilo. Ou seja, o Richter, ele mede força. O de Mercalli, ele avalia o poder de destruição. Então você tem que tomar um pouco de cuidado agora. Tá? Um terremoto, ele atinge vários lugares do planeta. Mas será que o poder de destruição é o mesmo? Vamos analisar uma seguinte situação. Dá um terremoto no Japão e dá um terremoto no Haiti. Se o terremoto for com a mesma força, será que ele vai destruir da mesma maneira o Japão e o Haiti? Não. Porque o Japão é um país mais rico e é um país mais estruturado. O Haiti é o país mais pobre da América. É um país que não tem infraestrutura. É um país que não tem uma tecnologia para suportar graves problemas como esse. Portanto, um terremoto, você também tem que ficar esperto. Nossa, mas lá no Japão deu um terremoto mais forte que no Haiti e destruiu menos. É porque o Japão ele tem mais estrutura. E já o Haiti é um país que tem menos estrutura. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Onde que o terremoto atinge? É um terremoto muito forte? Pode até ser. Mas ele destruiu bastante? É isso que você tem que ficar esperto aí na hora que você for estudar, na hora que você for fazer o seu estudo. Por exemplo, escala de terremoto. Repito, a escala de terremoto, na escala de Mercalli, vai até 12. Tá? Aqui está faltando um número aqui, vai até 12. O de Richter vai até 10. Isso aqui é só um exemplo, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. O Richter é número romano. Ou, perdão, número ordinal. Árabe. Já a de Mercalli, o número é romano. Portanto, o de Richter, ele mede a força. O de Mercalli, ele mede destruição. Tá bom? É só para você ficar esperto aí em como medir terremoto. É lógico que mais se fala é a escala Richter, mas também existe uma outra escala chamada de Mercalli. Dois exemplos, ó, um no Japão e no Haiti. 2010 e 2011. Olha o da escala Richter no Japão. Uma escala Richter 9 no Japão e 7 no Haiti. Só que no Japão matou 9 mil e no Haiti matou 300 mil. Por que será que matou mais no Haiti se foi um terremoto mais fraco? Danos materiais, 7 bilhões. Danos materiais no Japão, 250 bilhões. Prédios foram destruídos, portos foram arrasados, aeroportos foram destruídos. Só que matou menos pessoas. É um país que tem mais estrutura. É um país que educacionalmente ele é muito bem montado para tentar dar uma ajeitada nesses problemas. Já o Haiti, coitado do Haiti, não destruiu tanto assim prédios e tal, mas matou muito mais pessoas. Então, repito, cuidado onde acontece o terremoto. Às vezes um terremoto muito forte mata menos. Às vezes um terremoto mais fraco mata mais. Vamos de novo, né? Vamos lembrar de novo agora, para a gente fechar o assunto. As áreas que estão aí marcadas nesse mapa que você está enxergando aí, essas áreas é onde tem mais abalo sísmico, é onde tem mais terremoto. E elas coincidem com o quê? Coincidem com o limite de placas. Com o limite de placas. E tem uma perguntinha minha aqui. E a situação do Brasil? Olha o Brasil aqui, ó. O Brasil está longe do limite de placas. O Brasil é um país mais estável. Tem terremoto no Brasil? Tem. Lógico que tem.
Mas são terremotos mais fracos, com menos problema, enquanto que outras áreas do mundo têm muito problema com terremoto, muito problema com vulcão. O motivo? Estar próximo do limite de placas. Essa imagem foi tirada da sua apostila. Abalos sísmicos. O Brasil tem terremoto. Só que são terremotos mais fracos, menos destruidores, né? Porque terremoto tem em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo tem terremoto. Qualquer lugar do mundo. Só que em alguns lugares são mais fortes, outros lugares são mais fracos. E por que são mais fortes? Porque estão em locais próximos ao limite de placas. Cleibson, mas eu vi num jornal que no norte de Minas aconteceu alguns tremores. Pode ser simplesmente acomodação de relevo. Como as rochas às vezes são mais frágeis, e às vezes ela cede. E no ceder dá um tremor. É um abalo sísmico. Tá? É um abalo sísmico. Às vezes você vai retirando tanta água do subsolo, que fica um solo meio airado, fica um solo mais seco. O que está em cima desce. Porque está mais pesado, né? Porque a água no subsolo ainda estava suportando aquele peso. Eu tirei a água, ficou como se fosse uma esponja seca. Aí o que está em cima desce. Abalo sísmico. Portanto, o assunto nosso aqui é terremoto, o assunto nosso é placa tectônica. Mas voltando ao assunto placas tectônicas. Então o Brasil está meio sossegadão nesse assunto, placa tectônica. Para terminar, pessoal, e o vulcão? Como é que fica essa história de vulcão? Primeiro que o vulcão, eu coloquei alguns detalhes aqui ao lado. Primeiro que o vulcão, é lógico que ele vai destruir. O que é um vulcão, né? O vulcão é aquele momento onde aquela câmara magmática, onde está o magma no interior da Terra, chega na superfície. Chegando na superfície vai ganhar um nome, de lava. De lava. Lógico que vai dar destruição. Porque é uma temperatura de em torno de 4, 5 mil graus chegando à superfície. Lógico que vai dar destruição às proximidades de um vulcão. É lógico. Só que ao mesmo tempo vai formar um relevo novo. Vai formar um relevo novo, porque ali surgiu esse cone vulcânico e vai formar esse relevo novo. Esse material que sai do vulcão, que é a lava, né, que é o magma, vai formar uma rocha. Você vê tanto em ciências quanto em geografia. Rochas magmáticas. Né, aquela lava vai endurecer para formar uma rocha magmática, como, por exemplo, o granito que você tem na sua casa. O granito aí que está na sua pia, o granito aí, né, que você tem no seu piso da sua casa, é uma rocha magmática. O granito é uma magmática. Aquela pedrinha preta que tem lá nas lojas de material de construção, onde o pedreiro da sua casa aí bate aquele concreto, né, que mistura com cimento e areia, aquela pedrinha preta, aquela ali é um diabásio. É uma rocha magmática, tanto é que ela é bem durinha, né, para quem já percebeu. Isso é uma rocha. Então, rochas, quando eu falo intrusiva e extrusiva, é devido ao local onde ela é formada. Se aquela lava se endurecer dentro ali de um vulcão, é uma intrusiva, como o granito. Mas se essa lava endurecer para fora, é uma extrusiva, como essa que eu acabei de falar aqui, o diabásio e o basalto. Uma outra rochinha pretinha também. Bem, mas independente disso, portanto, lava também vai formar rochas. Portanto, lava vai destruir, o magma vai destruir, vai criar uma nova forma de relevo. As rochas vão ser formadas e, detalhe, todo o material que sai de vulcão, é lógico, com o passar do tempo, né, vai virar rocha, mas com o passar do tempo vai virar solo. E solo vulcânico, ele é muito fértil, porque a rocha, né, com o passar do tempo, dos milhões e milhões de anos, ela vai sofrer um processo de intemperismo, de erosão, e ela vai desgastando e vai virar solo. No virar solo vulcânico, ele é muito fértil. Por quê? Porque ele está trazendo lá do interior da Terra minerais. Esses minerais vão deixar o solo fértil, como, por exemplo, o solo de terra roxa que tem no sul do Brasil. O solo de terra roxa no sul do Brasil é um solo de origem magmática. Na verdade, é o intemperismo sobre uma rocha chamada basalto. E o basalto é magmático.
Portanto, independente se você vai decorar agora ou não o nome da rocha, que no caso é basalto, granito e por aí vai, solos vulcânicos, de origem vulcânica, onde a rocha ele se decompôs, é um solo muito fértil. Portanto, áreas vulcânicas são muito férteis. Até por isso que muitas pessoas, mesmo enfrentando todos esses problemas, como destruição, como o perigo de morrer ali, ainda continuam próximas às áreas vulcânicas. Por quê? Porque na história eles são agricultores. E como agricultor depende muito do solo, e o solo é bom, e o solo é fértil. Então, mesmo enfrentando um perigo, ainda continuam ali. Tá? Então, são solos vulcânicos. Bem, deixa eu voltar aqui agora a minha telinha. Minha telinha aqui. Opa, deixa eu mostrar minha carinha de novo aqui. Voltei. Pessoal, então era isso. Bom, nós temos aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, 31 minutos, 32 minutos de videozinho. Bons estudos. Pessoal, tamo junto. Se precisou de mim, entre em contato comigo pelo grupo. Tá? Valeu. Atividades na próxima aula. Ainda hoje, atividades daqui a pouquinho aí vão ser liberadas aí na plataforma. E as tarefas devem ser entregues até o final do dia. Valeu? Como toda segunda-feira. Valeu, bons estudos. Já já voltamos com as atividades lá na outra aula, vão ser liberadas na outra aula. Pessoal, fiquem com Deus.